Agradecendo a Vossa Excelência, senhor presidente, na condução desse trabalho, tenho a honra de passar a palavra ao representante do ministro-chefe da Casa Civil, doutor Daniel Sigman. Obrigado, ministro. Me deram aqui a nominata, mas eu vou desburocratizar e vou passar a nominata. Vamos dar o exemplo logo. E queria agradecer em nome do ministro Padilha pelo convite, dizer que para a gente é muito bom que o TCU esteja trabalhando nesse tema. Dou os parabéns pela escolha dos assuntos, né, da desburocratização como carro-chefe aí desse trabalho. Também vi no convite nas questões do ambiente de negócio, que tem muito a ver com a questão da burocracia e da competitividade do país, né? Formam provavelmente um ciclo ou conjunto de coisas que estão relacionadas, e é uma agenda extremamente importante. O governo tem dado muita atenção a essa agenda desde o seu início, né? O presidente Temer, é uma questão, eu diria até quase meio pessoal dele, ele trouxe essa agenda para o governo. Claro que o governo, a administração pública tem sempre como obrigação pensar naquilo que impõe a sociedade, nos procedimentos, na burocracia, como o senhor mencionou, né, nos custos e nas dificuldades que decorrem da burocracia, mas acho que nos últimos 2 anos esse tema teve um impulso muito grande. Eu sou servidor há 20 anos, claro que estou na Casa Civil nesse período, mas percebi o tema aflorar e se desenvolver de uma forma como, ao longo da minha carreira, não tinha percebido, né? O presidente estimulou seus ministros a tomarem medidas. Acho que, desde o início, nós mandamos avisos para os ministérios pedindo que eles fizessem medidas de desburocratização, levantassem, implementassem. Talvez não sei se o pessoal da agricultura vai concordar ou ter essa visão da Confederação da Agricultura, mas talvez o mais simbólico em 2016 foi o programa do Agro Mais, que foi lançado. E quando eles foram mostrar para a gente o tamanho das ações da desburocratização, era assim, media-se as centenas, né? Coisas que, quando você vai olhar, fica, mas por que mesmo que alguém estava exigindo, por que mesmo o Estado brasileiro estava exigindo dos produtores esse conjunto de atos e obrigações? E acho que tem tido muito sucesso, não só na agricultura, como em vários outros ministérios. Em março, se eu não estou enganado, de 2017, nós demos um passo adicional, fizemos uma institucionalização do processo, com a criação do Comitê Nacional de Desburocratização. Estou vendo o Gastal, o Hábito e a Isabel aqui presentes, né? Nós fazemos reuniões mensais sobre o tema, quase sem falhar, né? Acho que quase todo mês, de fato, temos feito as reuniões. E, a partir dessa constituição da Comissão Nacional, nós fizemos também, em cada ministério existe um comitê voltado para o assunto, para que isso não seja um trabalho esporádico, temporário. A gente quer que isso seja um trabalho permanente. Então, o esforço nosso é para mobilizar o conjunto do Executivo Federal para que ele produza de uma forma contínua, permanente, medidas de desburocratização. E esse esforço vem dando certo na nossa visão. Claro que é um processo, né? Tem órgãos que são mais afetos à matéria, que produzem mais, outros menos, mas todos os ministérios têm o comitê e todos eles têm produzido medidas de desburocratização. Nós consolidamos essas medidas num plano. Vou só aqui colar o número de iniciativas. Em 2017, foram 226 iniciativas que a gente catalogou, mas eu tenho certeza que os órgãos fizeram muito mais do que essas, ou começaram a trabalhar muito mais do que essas 200 e poucas iniciativas, porque, às vezes, você tem, vamos dizer assim, iniciativas que são de pequena monta, uma coisa que as pessoas vão fazendo e não necessariamente catalogam, trazem para a gente, e nós conseguimos concluir, eles conseguiram concluir 78 iniciativas. Para 2018, parte das 226 foi acolhida no plano de 2018. Nós temos a obrigação, pelo decreto, de todo março apresentar um novo plano. Então, nós estamos com 275 iniciativas, e até abril a gente ainda não fez
o levantamento de maio até abril, 12 delas haviam sido concluídas. Então, existe, de fato, pelo número de ações que a gente vem conseguindo levantar, você pode perceber que, de fato, existe um movimento da máquina pública, do governo federal, para implementar medidas de desburocratização. Além disso, desde 2016, nós fomos pegando algumas das medidas, vamos dizer assim, que exigem mais coordenação de governo, que exigem mais esforço de implementação, e demos um carimbo de prioridade nessas medidas. Grosso modo, são 9 eixos, 3 o planejamento conduz, não vou nem mencionar, você toca, Gleison, mas a gente tem medidas como as 2 principais serviços públicos que os governos entregam à sociedade na área de educação e saúde. Na área de saúde é o DigiSUS, é uma digitalização de todo o sistema. Eu estava até mencionando para o ministro que eu fui usuário, beneficiário dessas iniciativas. Nesse fim de semana, levei o meu filho para vacinar e, obviamente, não levei nem a identidade dele, nem o cartão de vacina, mas o prontuário dele estava lá registrado, sem nenhum problema, ele vacinou, até sem fila, nada. Para mim foi excelente o atendimento, né? E na área da educação, a educação conectada, para a gente oferecer não só a banda larga para as escolas, como também conteúdos digitais, né? Há 2 outras iniciativas dessas prioridades têm a ver com a relação do trabalhador com o Estado brasileiro. Uma é a carteira de trabalho digital. Hoje a gente tem um conjunto de informações do mundo do trabalho formal muito grande, através do CAGED, e que nos possibilita fazer esse processo de digitalização da carteira de trabalho. Nós ainda, até porque a legislação não permite, nós ainda não substituímos, mas o trabalhador pode baixar a sua carteira digital, o que facilita muito. Eu já tive a oportunidade de ser presidente de empresa estatal, e as carteiras de trabalho, realmente, quando você vai ver manuseio, é um negócio terrível. Então, acho que levar isso para o mundo digital vai ser uma grande conquista, assim como o INSS, né? O trabalhador, no seu momento de inatividade, ou para aposentadoria, pensão, ou mesmo para os auxílios, né, doença, etc., o trabalhador tem uma relação muito forte com o INSS, é complexa, né? O tamanho do INSS, o tamanho das obrigações, mas nós também estamos digitalizando uma série dessas relações. Nosso objetivo, até esse mês o INSS anunciou que os trabalhadores não deveriam ir às agências, mas sim fazer o contato pela via ou telefone ou digital, e o nosso objetivo é conseguir fazer com que a relação o trabalhador saiba que vai se aposentar pelo Estado, e não ele já tenha todo o processo dele organizado, e não ele ter que correr atrás, passar em filas, etc. Tem a questão tributária, que eu falo daqui a pouquinho, um pouquinho mais de detalhe, e a questão da transformação digital. Nós temos a convicção de que uma parte dessa agenda é uma agenda de papel, vamos assim dizer, de não exigir normas, de não exigir obrigações, que você consegue, com uma canetada, resolver. Uma outra parte dessa agenda, acho que mais importante, tem a ver com o mundo digital. Tem a ver com a gente permitir que a sociedade se relacione com o Estado usando esses canais, porque o custo para o Estado e para a sociedade é infinitamente menor, a gente consegue fazer infinitamente mais rápido e, ao mesmo tempo, ampliar a quantidade e qualidade dos serviços que a gente consegue entregar ao cidadão. Então, a gente tem a ideia de constituir o governo digital. A gente gostaria que a sociedade enxergasse isso. Vários dos nossos serviços estão sendo digitalizados, talvez a Gleison fale. Nós fizemos um censo do serviço, pela primeira vez, um censo dos serviços públicos, e já levamos uma parte, e a ideia é levar a totalidade deles para o mundo digital. Não sei se todos se adaptam, mas acredito que sim. Senão, hoje, com o tempo, todos eles poderão ser prestados da forma digital. Então, essa agenda que já está em andamento, já estamos fazendo várias coisas, a gente acredita que até o final do ano ainda muitas outras coisas serão entregues. E tão mais importante que isso, a gente está querendo enraizar no Estado brasileiro, no Poder Executivo Federal, esse movimento de fazer a desburocratização como parte das políticas públicas, né? Cada ministério não tem que só prover
a educação, saúde, ou qualquer que seja o seu tema do qual ele é responsável, mas ele tem que também garantir que esse provimento se dê com o menor custo de burocracia para a sociedade, para as empresas, para o cidadão na ponta e para o próprio Estado, que nós também temos uma carga de burocracia na nossa atividade muito grande, e nesse processo várias iniciativas têm a ver com isso, tem a ver de reduzir a burocracia que nós mesmos nos impomos para exercer a função no serviço público. Os outros 2 pontos, não sei se... Vou comentar rapidamente, porque também são agendas de governo importantes, não sei o quão toca, porque eu vi um pouco o folder, mas nós temos convicção de que, a partir da desburocratização e com outras medidas, nós precisamos melhorar o ambiente de negócio. O Brasil precisa ter um ambiente de negócio melhor. A sociedade brasileira é uma sociedade empreendedora, a gente vê isso na vida real, né? Não precisa de muito dado, mas tem várias pesquisas mostrando isso, e a gente sabe que tem uma obrigação de reduzir esse custo de empreender. A desburocratização, propriamente dita, é um dos caminhos. Temos outros caminhos, a reforma trabalhista foi um desses caminhos, abertura e fechamento de firma não deixa de ser uma medida de desburocratização, o senhor citou aqui na abertura, né? Realmente, as 2 cidades, maiores cidades do Brasil, Rio e São Paulo, tinham prazos para abertura e fechamento de firmas gigantescos. São Paulo era mais de 100 dias, né, Isabel? É um número assim, absurdo, o que nos penalizava nos rankings internacionais, mas principalmente penalizava o cidadão que queria abrir e fechar a firma dele. Nós conseguimos, através da Rede 5, a parceria com as prefeituras, reduzir. São Paulo, se eu não estou enganado, foi para 7 dias, né? E o Rio de Janeiro, acho que uns 10, 15 dias. Mas nós conseguimos reduzir muito, e a ideia é que esse portal da Rede Sim concentre todas as autorizações requeridas para que alguém abra e feche a firma e a gente consiga, no limite, chegar a quase o ponto de instantâneo nesse processo, né? Outro ponto que eu acho que foi uma grande conquista em relação à exportação. A gente não vai ter competitividade, exportação e importação. Nós não vamos ter competitividade se a gente não integrar mais com o comércio internacional. E parte dessa agenda requer que a gente tenha muito menos burocracia, muito mais agilidade no registro, embaraço, desembaraço das mercadorias. Nós lançamos o portal único do comércio exterior. Na exportação está 100% implementado, na importação, ao longo desse ano, ficará 100% implementado. Reduziu muito o prazo para fazer essas operações, né? E por aí vai. Essa é uma agenda de melhoria dos negócios, uma agenda também bastante ampla, passa pela agenda regulatória, né, passa pela melhoria do ambiente para que se invista, em especial em infraestrutura. Vários dos marcos já foram feitos, outros estão em votação no Congresso Nacional, mas a gente acredita que isso também faz parte de um processo de desburocratização da sociedade brasileira. Então, para não me alongar muito e poder ouvir, porque outra coisa que eu acho que é importante que nós descobrimos nesse processo é que nós precisamos de diálogo para fazer desburocratização. O burocrata sozinho não faz toda ou boa parte da desburocratização. Então, o fato de convidar, o tribunal está convidando não só o executivo, mas a iniciativa privada, acho que é muito importante. Nós abrimos a participação no comitê de desburocratização, que, aliás, foi um pleito da iniciativa privada, a própria criação dos conselheiros do Conselhão, os membros do Conselhão pediram. Então, acho que é muito importante esse canal de diálogo, porque a gente enxerga o mundo de certa cadeira, com certo olhar e até certo escopo. Então, poder receber do resto da sociedade esse feedback, essa visão para o Estado é muito importante. E poder, de fato, ouvir e implementar. Nesse sentido, tem uma iniciativa que até o presidente deve estar anunciando com mais ênfase amanhã, que é o Simplifique, não sei se vocês ouviram falar, coordenado pela Ministério da Transparência, né, pela CGU, que abre para que qualquer cidadão possa acessar o Estado e sugerir ou solicitar, acho que é melhor do que sugerir, medidas de desburocratização. A gente já tem recebido uma certa enxurrada de pedidos, certamente ao longo do tempo será muito maior, e várias coisas que provavelmente a gente nem percebe, que a gente nem consegue identificar, que faz parte do nosso mundo normal do trabalho,
mas quem está na outra ponta percebe muito fortemente, tem acionado o governo, e aí os órgãos têm prazo para dar respostas, e a resposta que é esperada, a resposta que é obrigatória é como resolver. Claro que nem sempre, muitas vezes não é possível resolver no momento zero, há necessidade de outras mudanças, etc. Mas esse é um canal que a gente acha muito poderoso. Na medida em que a sociedade for se apropriando desse canal, a gente vai poder implementar de uma forma ainda muito mais intensa o processo de burocratização. É isso. Obrigado.